Galera, vamos aqui para mais um vídeo do canal Era Matemática. Se gostar, se inscreva, compartilhe. Tem muitos vídeos. Olha só, a área do triângulo limitado pelas retas. Era quais retas? Era, ó, 4x mais 5y menos 20 igual a zero, y igual a zero e x igual a zero. Então nós vamos determinar a área. Mas esse desenho não faz parte lá do enunciado, ok? Eu trouxe, né? Eu deixei ele pronto aqui para facilitar o nosso trabalho. Mas como você determinou esse ponto? Bom, esta é a reta que está aqui nesta equação, representado por esta equação. Se eu tenho a equação, aqui eu tenho a reta. Ela, né, intercepta o eixo x, em 5 e 0, o ponto é 5 e 0. Ela intercepta o eixo y em 0 de x e 4 de y. Mas como você determinou? Olha só, ela, né, ou seja, nós temos que determinar a área limitada pelas retas, né, é representada por esta equação, por esta e por essa. Y igual a zero. Y igual a zero é o eixo x. Tá? Y igual a zero é o próprio eixo x. X igual a zero é o próprio eixo y. X igual a zero é o próprio eixo y. Tá certo? Então, esse é o triângulo e aqui faz 90 graus. Então, tem aqui um triângulo retângulo. Mas como você achou esses pontos aqui? Eu tive que construir a reta. Então, olha só o que eu fiz. O que foi feito. Ok? Olha o que foi feito. Como y é igual a zero, o que eu faço? Eu vou determinar o x correspondente a esse y igual a zero. Então, eu só preciso de dois pontos para construir uma reta. Então, eu vou ter 4x, como aqui é zero, então isso aqui, ó, 5, né? O y é zero, 5 vezes 0 é zero, então acabou. Isso é igual a 20. E aí a gente tem o x que vale 5. Porque um ponto é formado por um par ordenado. Como você determinou este x valendo 5 e tal e tal. Olha só, bom, aqui divide 4 dá 1 e aqui divide 4 dá 5. Então, x é igual a 5. E o que acontece eu tenho então aquele ponto que eu coloquei ali, né? Quando x vale 5, o y é zero. Estou determinando os pontos onde o gráfico determina, né, intercepta o eixo x. Lembrar que aqui está envolvendo, de certa forma, a geometria analítica, acaba lá dando a ideia de função, né? Perfeito? Agora, e o outro ponto como é que você achou o 0 e o 4? E aí é o seguinte, o 0 e o 4 é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Mesma coisa assim, né? Eu tenho lá, ó, a reta x igual a zero, ou seja, o x vale zero. Quando x vale zero, qual é o valor de y? O que a gente faz? A gente vai substituir aqui também. Só que o x é zero. Se o x é zero, esse cara vai dar zero, vai ficar o quê? 5y igual a 20. E aí a gente tem que y é 4. Como é que você determinou isso aí? Simplifica, divide, ó, aqui por 5 dá 1, aqui por 5 dá 4. Por isso, o y é igual a 4. E, portanto, eu tenho outro ponto que é 0 e 4. 0 de x e 4 de y. Veja, você tem outra forma para você determinar, por exemplo, né, 3 pontos dessa reta. 3 pontos da reta, o que vai acontecer? Eu vou calcular os 3 pontos, esses dois aqui coloco mais um, x valendo 1, quanto vale o y? Vou ter 3 pontos, eu posso usar o determinante, que é próprio aqui para geometria analítica, e calcular a área. Mas não vai precisar disso, né, Por que não vai precisar disso, Porque isso aqui é um triângulo retângulo. Eu já conheço, eu já sei que essa medida aqui é 5, essa medida aqui é 4. Isso aqui é um triângulo retângulo, ou seja, tem o ângulo reto. E aí eu determino a área desse triângulo. E como é que é a área desse triângulo era? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Nesse caso,
Eu tenho os catetos, né? Lembra? Catetos são os lados que formam aqui o ângulo de 90 graus, que isso aqui é um triângulo retângulo. E isso é a hipotenusa. Então eu multiplico os catetos e divido por 2. Eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre 2. Perfeito? Pronto, a área está resolvida no pulo do gato, que é aqui por 2 dá 1, aqui dá por 2 que dá 2, e 2 vezes tudo isso aqui vai dar 10, certo? Ok? Então, a área aqui é 10 unidades de área, ali está somente o 10, aqui está a nossa área, perfeito? E a resposta aqui, portanto, eu gosto do portanto, é a letra C. Deixa eu mudar de cor aqui, era porque fica melhor aqui com o vermelho, por exemplo. Tá certo? Um bom exercício, simples, não dá muito trabalho, né? Aí, mas esse é o procedimento. Você faz mais rápido porque você vai estar num teste. Tá bom? Aquele abraço.